desses agora me deu uma palavra que ela foi para mim. Deus falou comigo através dessa palavra, e eu tenho ministrado sobre ela, que se encontra no segundo livro de Coríntios, né? Segundo livro de Coríntios, no capítulo 12, apenas o versículo 15, para resumir, apenas o versículo 15. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em favor das vossas almas. Se mais vos amo, ainda que seja o menos amado. O apóstolo Paulo está passando aqui por uma certa resistência dentro daquela igreja. As cartas que ele escreveu, todas as duas foram resposta. Ele discipulou suas igrejas através de cartas doutrinárias que servem para a minha vida e para a sua vida até hoje. E a gente está vivendo num tempo de tanta incerteza sobre a fé, que tem horas que a gente tem que fazer uma escolha. Em que devemos acreditar? Aonde nós vamos nos orientar? Porque a gente está vendo tanta desinformação na rede social hoje. E o último reduto para todo ser humano, depois que ele aprontava e fazia tudo, quando ninguém queria mais ele ainda tinha uma esperança. Ele dizia: eu vou para a igreja, Jesus me ama. E ele corria. Mas o tempo passou, a igreja cresceu. E quando uma família cresce, geralmente tem problemas. E começaram a surgir problemas. E hoje, como é o final dos tempos, a Bíblia fala que tem uma promessa sobre a apostasia, o abandono da fé. As pessoas não vão querer mais estar congregando, estar cultuando. E com essa tecnologia, com esse tempo moderno, através de rede social, nós temos lives, a internet está na mão. É muito fácil assistir uma mensagem pelo telefone, é muito fácil ficar em casa, comprar comida pelo fast food. Cultuar hoje em casa é fácil. Então nossa geração está enfrentando esses desafios. Aí a gente vai olhar para pessoas que crescem o número dos desigrejados, pessoas que se dizem cristãos, mas não são igreja. Ele diz: aceitei Jesus, mas igreja eu não sou, eu não estou nenhuma delas. E acham que são igreja dentro de casa. A igreja é a junção dos filhos. O primeiro nível de acesso que nós temos no reino de Deus é em João 1, versículo 12. E todos quantos creram, foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Então ele nos abre um acesso, o acesso de filhos. E dentro desse acesso, dessa porta, nós temos legalidades e também temos responsabilidades. Só que, como filho, nem todo filho vai ser igreja, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Em função disso, as frustrações vêm, o diabo vem. E a igreja esqueceu que o principal foco da sua batalha é contra Satanás. E trouxemos o que é natural para dentro da igreja, o mundo para dentro da igreja. Hoje, quando você faz um culto de libertação, é motivado por barulho, é motivado por movimento. Quando a fé, ela é silenciosa. A fé, na grande maioria, ela foi vivida em momentos de solidão, em momentos de angústia, onde não tinha ninguém para aplaudir. Era ali que os grandes milagres aconteciam, rompiam-se grandes barreiras. Mas o que foi que o inimigo fez? Começou a atacar a igreja na sua imagem. Começou a sujar, a querer manchar a imagem da igreja, da noiva. E com isso muitos estão feridos, muitos estão frustrados, muitos estão aborrecidos, deixaram de caminhar, deixaram de acreditar em Deus, culpando Deus por coisa que homens fizeram a ela. E Paulo, quando ia discipular a sua igreja, ele primeiro ouvia os problemas que lá estavam acontecendo. Eles primeiro ouviam os problemas que lá estavam acontecendo. E quando aconteciam os problemas lá, então Paulo escrevia na sua carta, dando direções do que fazer.
E no versículo do capítulo 12, Paulo vai falar de uma coisa que é desagradável: o espinho na carne. Naquele momento, Paulo está lidando com um problema de igreja, com a comunidade que ele vive. Aí tem gente que diz assim: poxa, mas hoje na igreja tem muito problema. Existe problema desde que a igreja foi inaugurada, porque onde há ajuntamento de pessoas imperfeitas, vai dar problema. Pastor, o que tem a ver isso com o Pedrinho? Você vai já entender onde eu vou chegar. Aí Paulo está passando por essa crise, uma certa crise de ministério. Porque se você ler o capítulo 12, ele vai começar dizendo: eu conheci um homem, se no corpo eu não sei, ou fora do corpo, mas há 14 anos foi até o terceiro céu, e lá ouviu coisas inefáveis que não convém o homem falar. Se eu tivesse de me gloriar, eu me gloriaria nisso, deste homem, que não sei se no corpo ou fora do corpo, mas chegou até o céu. E se eu me gloriasse, Paulo continua escrevendo, eu não seria nécio, ou seja, eu não seria menino nem infantil, porque eu estaria apenas falando a verdade. Agora Paulo vai dizer para mim e para você uma lição de vida. Qual, pastor? Paulo vai dizer: mas por causa da excelente revelação, por causa da oportunidade que eu tive, por causa do acesso que eu alcancei em Deus, Ele me enviou um espinho na carne, a fim de que eu não me gloriasse. Paulo está dizendo assim, que eu não me perdesse. Um demônio veio para me esbofetear, Satanás enviou um mensageiro para me esbofetear, pelo que por 3 vezes eu clamei ao Senhor, e Ele me disse: Paulo, a minha graça te basta. E o Senhor disse para ele: e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo vai dizer: então eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Não, talvez alguém não entendeu o que eu disse agora. Quando Deus responde para Paulo acerca de uma dor, de uma aflição, Paulo ouve da boca de Deus: eu já te dei a minha graça. Sabe o que Deus está falando para Paulo? Tu já tem o meu favor. Graça é favor, coisa que não merecemos. Ele disse: eu já te dei o meu amor, eu já te dei salvação, eu já te dei autoridade. Tu já tens o meu favor, e isso é suficiente para você tocar a sua vida mesmo com esses espinhos, Paulo. Você pensa que Paulo foi brigar com Deus porque Deus disse para ele: não, Paulo, eu vou tirar o espinho? Você pensa que Paulo ficou zangado, depressivo, decepcionado, saiu chutando o pau da barraca, como muita gente do nosso tempo anda fazendo? Ah, porque Deus está fazendo isso. A coisa mais difícil para mim foi ouvir, depois de 1 hora de oração, chorando, quando eu levantei dali, Deus olhou para mim e disse: quando você pedir aquilo que eu não quero te dar, você vai ficar nessa fase da vida. Tem coisas que Deus não quer dar. Aí eu, achando que eu era melhor do que alguém, melhor do que o outro cristão, melhor do que o Paulo, melhor do que os apóstolos, melhor do que qualquer um, eu digo: Deus, mas eu estou orando, eu estou 1 hora de oração, eu estou gastando, eu estou jejuando. Aí Deus, depois de tudo isso, disse: enquanto você me pedir aquilo que eu não quero te dar, você vai ficar sentindo essa dor. Então entenda que tem coisas que Deus não quer tirar, Deus não quer fazer. Entenda que foi coisas que Deus já tirou e não quer trazer de volta. Por quê, pastor? Porque a graça dele já é suficiente para a minha vida e para a tua vida. Não, pastor, mas eu quero. O problema é nosso, da gente querer. Um pai jamais vai querer para o filho coisa pior, mas ele sabe que aquilo que você anda pedindo vai ser o motivo da sua derrota, da sua destruição. Pastor, então eu vou ter que conviver com o não de Deus até quando? Até o momento que você entender e encontrar e aprender quais são as suas fraquezas e começar a se apoiar nela, porque quando você estiver fraco, você é totalmente dependente de Deus, e na dependência de Deus nós somos fortes, estamos fortalecidos, estamos vivos e mais do que vencedores. Então Paulo teve que entender essa lição. Ele diz: então eu me gloriarei na minha fraqueza. A palavra glória é uma palavra grega,
um substantivo feminino para honra adquirida por obra realizada. Ela tem 3 conotações. Glória significa honra, glória significa reconhecimento. Então, quando foram transliterar a Bíblia, tudo é palavra glória, mas aqui a gente aplica a primeira embasão da palavra. Qual, pastor? Ele está dizendo: se eu tiver que me honrar, ou seja, se eu tiver que reconhecer, eu vou reconhecer as minhas fraquezas. Entendeu? O problema é que a gente fala glória, eu vou me exaltar na minha fraqueza. Ninguém se exalta na fraqueza. Fraqueza não é motivo de exaltação. É por isso que é importante entender o texto. Ele diz: se eu tiver que reconhecer alguma coisa, eu vou reconhecer as minhas fraquezas. E se você ler o texto, você vai encontrar ele dizendo assim: então terei alegria na perseguição, na angústia, na calúnia, nas difamações. Não entendeu? Paulo está dizendo: eu vou reconhecer aonde eu sou fraco. E toda vez que eu for caluniado, que eu for perseguido, que eu for machucado, então eu vou me alegrar ali. Já pensou você se alegrar quando estão falando de você? Já pensou você estar feliz enquanto estão te perseguindo? Pastor, como é que pode fazer isso? É quando você chega a um certo nível de entendimento, quando você morre para si mesmo e deixa Jesus nascer na sua vida. Cristo vivendo em nós, Ele é a esperança da glória. Então, qual foi a lição de Cristo, pastor Isaac? Se te dá um tapa, vira outra face. O que é, pastor? A gente vai ser capaz dos outros. Jesus não está falando de covardia, Jesus está falando de força. Não entendi ainda. É que o teu adversário, ele olha para você e mede o que está do lado de fora. Então ele te julga. Na primeira pancada ele cai, ele desiste. E Jesus está dizendo: o reino do céu é tomado por violência. Esforço, no original, violência. Você sabe o que é violência, querido? Eu já ensinei para a nossa igreja aqui. Se você olhar nas montanhas, existe um tipo de antílope, que eles têm um chifre grandão que enrola. A Dodge Ram carrega o símbolo deles. E quando eles querem ganhar território, o macho alfa vai ser desafiado. O novato chega, e eles olham um para o outro e dão uma pancada assim, pá! Quem ficar de pé vence. Quem não suportar pode não cair, mas corre. Dali surgiu a palavra violência, desse confronto. Você está entendendo agora qual é o teu desafio de fé? É que quem está te agredindo está achando, na primeira pancada ele cai. Mas o vitorioso não é o que bate, é o que fica de pé. Não, você não pegou. Tem dia que a gente está sofrendo tanto, está apanhando. Tem dia que não tem ninguém para motivar a gente, está sangrando. Só que tem um detalhe: a gente está de pé. Você está de pé. E o reino de Deus é para esse tipo de gente. Gente que ainda que esteja sofrendo as violências da vida, Jesus está dizendo: mostra que quem está em você é mais forte do que você. Dá outra face, porque ele achou que você ia desistir, que você ia parar. E quando você vira outra face, você está dizendo: pode bater, porque quem está em mim é mais forte do que eu. Quem me sustenta tem mais força do que eu. Jesus disse sobre resistência: se te chamar para andar 1 milha, vai 2. Por quê? Olhou para você e disse: esse gordinho não aguenta andar 1 quilômetro comigo. Então ele vai medir a capacidade dele e vai achar que você é incapaz. Porque o tal do invejoso, ele é assim. Ele olha para você e diz assim: ele não merece, ele não consegue, ele não dá conta. Por que ele está aí? O invejoso, ele quer o seu lugar, mas não quer viver o processo que você viveu, a luta que você enfrentou, a dor que você carrega. Mas ele está dizendo: ele não aguenta, ele não suporta. Então ele te desafia: vamos comigo, vamos. Aí quando ele está lá, chegando no fim da rota, está morto de cansado, dizendo: se eu estou cansado, então ele não aguenta mais. Aí você olha para ele e diz assim: parou por quê? Vamos mais outra agora. Eu quero ver do que você é feito. Eu sei do que nós somos feitos. Se você é feito de fé, Deus vai te sustentar nessa jornada e você não vai parar. E eu parto para finalizar. Paulo está dizendo:
eu reconhecerei minhas fraquezas e nisso terei alegria. Ele está com uma crise aqui. Ele está dizendo a seguinte coisa: olha, mesmo eu não sendo inferior a nenhum dos mais excelentes apóstolos, eu tive convosco e não deixei faltar nada a vocês, e vocês não são inferior a nenhuma igreja. De verdade, era para vocês me receberem com louvor, com alegria, mas eu fui inquirido por vocês, eu fui chamar a atenção. E ele diz: é porque eu fui pesado a vós. A igreja estava reclamando do sustento do apóstolo, estava achando ruim, porque o apóstolo dava a vida para estar cuidando das igrejas, e ele estava dizendo: eu fui pesado a vós. Eu estou me preparando para ir uma terceira vez, eu prometo que eu não vou ser pesado. Eu, quando enviei Timóteo também andou na mesma pisadura e não foi pesado. Eu prometo que eu não vou ser mais pesado a vós. Ele vai dizer: porque os filhos não podem tesourar para os pais, mas os pais entesouram para os filhos. Versículo 14. E ele diz: mas mesmo assim, de bom grato, eu me gastarei por vossas almas. Eu me deixarei gastar por elas. E mesmo amando vocês cada vez mais, ainda que eu seja menos amado, eu me deixarei gastar por vossas almas. Então, a maior lição que eu aprendo aqui é que Paulo, ele avalia o ministério, ele aprende a lidar com as críticas, com as dores, ele aprende a lidar com tudo aquilo. E ele diz: esse é meu espinho na carne, essa é a dor que eu tenho que carregar, as ingratidões, as perseguições, é isso que eu tenho que sofrer. Eu sofro tudo isso, mas eu não vou parar. Eu vou continuar sendo usado por Deus. Eu vou continuar confiando no chamado de Deus. Eu vou continuar me gastando em Deus. Quem está entendendo aí? Pastor, por que o senhor está falando isso? E o que isso tem a ver com Pedrinho? Porque esse é o espinho que vocês estão enfrentando hoje, que a tua irmã está enfrentando hoje, que a tua família está enfrentando hoje. E muita gente poderia estar desesperada, mas você está aqui fazendo a obra. E é por isso que Deus há de nos recompensar, porque tudo que nós aprendemos em Deus, a gente botando em prática, Deus ativa os seus milagres, e milagres começam a acontecer. Mas quem sabe tem alguém que precisa ouvir essa palavra, que já tentou se livrar do marido, do filho, de um casamento, de uma situação, de uma circunstância, e nunca conseguiu. Pastor, quando é que essa dor acaba? Deus está mandando te dizer: suporta. Na hora que Deus quiser tirar o espinho, Ele tira. Pastor, quando é que isso vai ter fim? Eu descobri, pastor Isaac, que tem problemas que a gente não resolve, não tem como resolver. Davi matava gigante, matava leão, matava urso, mas até que um dia Deus colocou um Saul na frente dele, e ele disse: eu tenho força para matar, teve oportunidade para matar, mas ele disse: eu não posso matar. Era fácil resolver, se fosse hoje, tinha matado Saul na hora, mas ele disse: eu não posso. Então vai ter problemas que a solução não está em nós, que é o caso do Pedrinho. Vai ter circunstâncias que a solução não está só na gente, depende de um tempo e de uma determinação de Deus. Só que uma coisa você pode ver: o primeiro milagre já aconteceu. Qual, pastor? O milagre da união, o milagre do propósito, o milagre da família, o milagre da fé está acontecendo. O milagre do amor está sendo gerado, porque em volta de um espinho, de um problema que o Pedro está sentindo, Deus está começando a mexer pessoas, levantar ministérios, levantar atitude, levantar situações, levantar propósitos, levantar objetivos. E quando o milagre de Deus acontecer, você vai dizer assim: eu fiz parte dessa história, Deus existe. E quando alguém quiser machucar minha fé, você vai poder abrir a boca e dizer: não, a minha fé não é de ouvir falar, eu vivi, eu passei, eu vivi, eu enfrentei, eu vivi, eu vi acontecer. Se você
recebe essa palavra, então receba esse milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Pastor, tem um problema que eu não estou conseguindo resolver. É porque o tempo de Deus está sobre a tua vida. O problema não está na pessoa, Deus está tratando é com você. Se o problema não se resolve, o alvo de Deus é você. Se a situação não muda, a circunstância quer mudar você. Então não ache que Deus te abandonou. Deus está mudando é você. Às vezes a gente quer que a situação mude, Deus está dizendo: eu estou te mudando. Deus, mas por que tanta coisa? Por que tanta situação se levanta? É porque a gente é duro demais, pastor Stan. A gente é forte demais. A gente é teimoso demais, pastor Richard. Aí Deus disse: para mexer com esse cara, só muita pressão. A gente carrega tantas mentiras no lugar de verdades, achando que estamos certos, que Deus, quando quer nos tratar, nos conduz a esses momentos. Mas uma palavra eu guardo e finalizo aqui dizendo: quando Paulo fala do seu estado, o que acontece com ele? Ele diz: quando eu estou, é um estado, é um momento. Quando eu estou, não é quando eu sou. Quando eu estou fraco, é que eu sou. A grande fraqueza de Paulo não era adultério, prostituição, cachaçaiada, não. A fraqueza de Paulo era aquilo que ele não podia vencer, fato. Só que ele não alimentava o pecado por causa da fraqueza. Ele corria para Deus. Ele dizia: toda vez que eu estou fraco, eu me jogo na mão dele. Eu deixo a expectativa de lado. Eu deixo o meu conhecimento de lado. Eu deixo a minha revelação de lado. Eu fico só descansando nele. Queria convidar os que aqui estão a ficar de pé comigo, para a gente fazer uma oração e uma